Se você está vendo esse vídeo, é sinal de que o embargo já caiu e o Zenfone 5 já foi lançado aqui no Brasil. Nossa, até rimou. Então, se liga aí que a gente tem bastante coisa para conversar depois da vinheta. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Cyber e hoje eu vim aqui especialmente para falar com vocês um pouquinho sobre o Zenfone 5, sobre a minha experiência de uso, o que eu achei do dispositivo e não, essa ainda não é a análise dele, é só primeiras impressões, na verdade um primeiro ponto de vista depois de 20 dias de uso. Quando eu recebi o Zenfone 5 na minha casa, a primeira coisa que eu já sabia que ia ter era o Note e a câmera vertical e era basicamente o iPhone X com o sistema operacional Android e a ZenUI como interface para navegação. Ok, eu já sabia disso. Mas o que eu não sabia é que, assim como o Note não me incomodava antes, porque eu já tinha visto alguns iPhone X, não de uso pessoal, mas de tipo, tu vai na loja, tu vê o iPhone dando bobeira, tu pega pra ver, né, como é que é. É, normal. Enfim, então a questão do Note já não me deixava tão preocupada, porque eu já tinha visto e não tinha me incomodado no uso, nem no iPhone, e tendo como opção no Zenfone 5 de esconder o Note, me incomodaria muito menos. Mas eu escondi o Note por uns dias, na verdade um dia, e me incomodei mais sem o Note do que com o Note. Não sei, parece que o cérebro já acostumou, tipo, o Zenfone 5 já está associado ao Note e sem o Note fica faltando alguma coisa, ou melhor, sobrando alguma coisa. Não sei dizer. O corpo desse aparelho é muito bonito, tanto a parte traseira quanto a parte frontal é toda em vidro. Claro que tem aquela partezinha que tem aqueles plásticos que é para facilitar a transmissão de sinal da antena para Wi-Fi, 4G e etc. Mas o corpo dele é muito bonito. Na parte de trás fica a câmera vertical, que para a ASUS foi a justificativa de melhor posicionamento de peças internas, então era mais fácil colocar o celular com as câmeras na vertical do que deixá-lo só com uma câmera, o que o povo já ia reclamar porque já está acostumado com duas câmeras desde o Zenfone 3.1, ou botá-lo na vertical como fizeram. Esse posicionamento fez com que o smartphone não ficasse feio, porque quem está acostumado a utilizar um iPhone X ou qualquer outro smartphone que tem uma câmera vertical não vai sentir tanta diferença assim usando o Zenfone 5. E na parte de trás também fica o leitor de digitais que já tem aquele formato redondinho, bonitinho e já vai direto no dedo e é super rápido também. E tem o desenho dos círculos concêntricos, o que deixa a parte traseira dele muito bonita. E sem mais detalhes, porque o restante eu vou falar na análise dele, então bora falar de outras coisas mais importantes do que o corpo neste momento. Bom, o aparelho que eu recebi é o que vem com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Nossa, sério, vocês não sabem como isso é bom para mim. Por quê? Eu utilizo o celular como forma para criação de conteúdo, é uma ferramenta muito útil no dia a dia, afinal, carregar uma câmera na rua não dá, né? O celular tu tira do bolso e plou! Nossa, que momento perfeito para essa piada. A gente já consegue ter mais acesso ao smartphone para fazer filmagens básicas, até mesmo coisas mais profissionais. Mas há um detalhezinho que precisa ser falado, mas na frente eu falarei sobre ele, porque ainda tem algumas coisas relacionadas às especificações que eu quero falar aqui. O desempenho dele é um desempenho que, apesar de ter 4 GB de memória RAM, eu não senti diferença em relação ao Zenfone 4, que na minha versão tem 6 GB. Porque na interface da ZenUI vem uma inteligência artificial que otimiza alguns processos. É claro que se você deixá-la ligada direto, você vai fazer com que o seu celular gaste muito mais bateria do que o normal. E isso daí já acaba sendo uma desvantagem. Mas para jogos e algumas coisas mais que exigem mais do hardware do dispositivo, e você consegue ter um ótimo resultado ligando o AI Boost. E por falar em inteligência artificial, as câmeras do dispositivo, na verdade a câmera traseira, a câmera dupla traseira, possui a inteligência artificial também no software dela, o que faz com que o sistema consiga entender melhor o que é cada coisa que você está fotografando. Por exemplo, se você fotografa uma comida, ele dá uma coloração diferente. Se você fotografa um animal, a coloração também se modifica e assim por diante. A qualidade fotográfica vai se adaptando ao tipo de objeto ou tipo de pessoa que você está fotografando naquele momento. Eu fiz alguns testes de câmera dentro do zoológico e foi um resultado bem interessante, porque antes das atualizações a câmera traseira já dava um ótimo resultado
E eu gostei bastante tanto da câmera de modo normal como com o HDR ligado, principalmente com o HDR ligado, porque normalmente quando o HDR está ligado a qualidade das câmeras fica melhorada, as cores ficam mais aprimoradas e tudo mais, e os resultados são muito interessantes. De modo geral, o teste de desempenho que eu fiz foi bem básico, mas coisas que eu faço no dia a dia normalmente, que é jogar, utilizar as redes sociais, fazer coisas do trabalho, que eu também faço muito no celular, e em tudo ele me deixou muito satisfeita. Seja para uso pessoal, utilizando as redes sociais, ou seja para uso profissional, ou até mesmo para uso em lazer jogando. Ele não travou comigo nenhuma vez, isso eu posso afirmar com certeza. A única vez que eu tive travamentos, não travamentos, né, que tive fechadas instantâneas de redes sociais foi no WhatsApp e no Instagram. Aí eu já não sei se é culpa do Zenfone, da ZenUI ou do Mark Zuckerberg, né, porque venhamos e convenhamos, o Facebook, depois que comprou o Instagram e o WhatsApp, é bug na certa. Agora, algo que me desagradou um pouco no Zenfone 5 foi a bateria. Calma, eu já vou explicar. No período antes das atualizações, que eu recebi 2 até agora, a bateria do Zenfone 5 estava durando em média, isso calculando bem e comparando com outras pessoas que também têm o smartphone como aparelho principal nesse primeiro período, simplesmente a bateria estava durando de 5 a 6 horas no Wi-Fi, não passava disso. E no 4G esse número caiu para 4 horas, 4 horas e meia no máximo. Sim, era um tempo muito curto para uma bateria que não é tão pequena assim. Tá, ela é uma bateria de um smartphone intermediário premium. Não posso querer exigir tanto dela, até porque temos aí o Zenfone Max Pro M1 para usufruir de bastante bateria. Mas dentro do que o smartphone pode entregar, dentro do que eu sei que o Zenfone 5 pode entregar de bateria, porque algumas pessoas conseguiram, a minha estava durando muito menos. Entretanto, depois que tiveram 2 atualizações quase que seguidas, e eu baixei no 4G porque eu não estava em casa no momento que as atualizações foram disponibilizadas, e obrigado Team Beta, porque sempre salva a minha vida. Eu simplesmente percebi uma melhoria muito grande na quantidade de tempo que a bateria estava durando. Por quê? Antes das atualizações, a bateria no 4G estava durando 4 horas. Depois das atualizações, esse tempo aumentou para 5 horas e meia, 6 horas, dependendo da forma que eu utilizava o smartphone. Então, já foi um upgrade bem legal nesse quesito. Significa que algo estava bugadinho e deu uma otimizada após as atualizações. Já no Wi-Fi, o tempo de bateria continuou quase o mesmo. Deu uma melhorada ali de 1 horinha, dando ali uma média de 6 horas e meia, 7 horas, mas ele ainda pode melhorar mais um pouco. Eu fiz as otimizações de bateria para que a bateria pudesse durar o máximo possível, com um modo de economia máxima de bateria, e eu sempre deixo o celular com o brilho no mínimo, porque o astigmatismo é uma parada que acaba bugando bastante os olhos, e quando você tem um smartphone com um brilho muito alto, simplesmente você não consegue ficar com o olho aberto para mexer no celular. Então eu sempre deixo ele com um brilho bem baixinho, para que não venha prejudicar ainda mais a minha visão, que já é bem bugada. Quem acompanha o meu Instagram sabe que eu realmente não faço muitos stories filmando assim, selfie, no caso a minha cara, eu faço mais stories em texto, mas durante esse período de uso do Zenfone 5, eu me arrisquei em mostrar a minha face maravilhosa para seduzir vocês. Mentira. Simplesmente eu fiz o que todos os criadores de conteúdo estavam fazendo, gravar alguns stories para fazer um comparativo de qualidade, saber a opinião da galera que nos segue e assim ter um feedback que a própria Asus poderia utilizar para fazer os upgrades no Zenfone 5. E também para melhorias na câmera frontal, porque a traseira tá legal, mas a frontal tava bugada. Que, nossa, vou nem comentar. Mas, enfim, no primeiro stories que eu fiz, a galera se chicoteou. Falou, nossa, tá muito bugado, tá pior que o do Rude, não sei o quê. Sério, falaram horrores dos stories. E eu sei que não foi relacionado à minha pessoa, porque realmente a câmera tava muito bugada. Depois da atualização, fiz os stories e a galera percebeu e deu feedback. Alguns falaram que nem parecia o mesmo smartphone, que o update realmente deu uma melhoria bem legal na câmera e que ainda tá bugado, mas tá bem menos do que tava antes. Tipo assim, em uma escala de 0 a 10, o Zenfone 5 tava bugado nos stories em 9. Hoje em dia tá bugado em 6.
Então, se depois houverem outras atualizações, eu com certeza vou fazer outros stories para que vocês deem o feedback de novo. E vale lembrar que essa daqui não é uma análise do dispositivo, porque a análise final ainda vai sair aqui no canal e possivelmente sairá antes do Zenfone 4, mas enfim, fiquem ligados aqui porque está para sair e até o final de agosto, se eu não me engano, ela estará prontinha para vocês. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de 20 dias de uso do Zenfone 5. Deixe seu like, adicione seus favoritos, compartilhe com seus amigos. Na descrição vai ter o link para a compra do Zenfone 5 e comprando pelo link na descrição, vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Vale lembrar que eu ainda não sei preço, não sei nada relacionado aos lançamentos ou o lançamento que a Asus fez 2 minutos atrás, mais ou menos, 10 minutos, né, porque pelo tempo do vídeo, mais ou menos 10, mas eu sei que, independente de qualquer coisa, vocês vão ter toda a liberdade para comentar aí o que vocês acharam do smartphone e se alguma outra variação foi lançada também. Comentem aí embaixo e também façam perguntas relacionadas ao Zenfone 5 que eu responderei ou na análise ou faço um vídeo separadinho só para responder as perguntas de vocês relacionadas a esse smartphone. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!